Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. E hoje vamos fazer mais um especial do mês, né? Vamos falar de um dos temas mais comentados aí durante todo este período, que seria sobre o coronavírus, né? Mas nós vamos mais além. Vamos falar das pandemias. Com certeza a gente passou por inúmeros períodos aí, né, de várias doenças, e vamos contar um pouquinho mais sobre cada uma delas, beleza? Então, roda a vinheta! Bom, gente, mais uma vez vocês vão acabar vendo o meu rostinho aí. Eu estou ainda me adaptando com relação ao microfone. Então, nos próximos vídeos vocês vão ver algumas coisas um tanto quanto diferentes, né? Uma tonalidade de voz um pouco diferente, com temas diversificados, mais ilustrações e menos o meu rosto, justamente para atrair muito mais a atenção de todos vocês, beleza? Neste especial que vamos fazer esse mês aí, eu busquei o máximo de conteúdo possível justamente para ajudar muitas pessoas que estão desinformadas, né? Justamente por causa dessa questão do coronavírus. Mas vocês já pesquisaram aí na história, olhando todo o nosso passado, o tanto de doenças que já foram propagadas pelo mundo, as famosas pandemias? Então a gente vai contar um pouquinho da história de algumas delas e eu espero que vocês nos acompanhem aqui bastante, que vai ser bem informativo, beleza? Bom, primeiramente, para que todos saibam, uma pandemia nada mais é do que uma doença que se propaga além de um país, né? Aquela que se propaga no mundo inteiro. Primeiramente começa com uma pequena vila isolada, que seria considerado como um surto. Posteriormente acaba indo para uma cidade, um país, e depois, né, quando essas pessoas começam a viajar, a ter contato com outras pessoas de outras regiões, aí não tem mais qualquer tipo de controle, né? E isso não é a primeira vez que ocorre aqui no mundo, né? Outras doenças já ocorreram aqui, inclusive mataram boa parte da população mundial, né? Principalmente um deles, a peste negra, vocês já devem ter estudado aí na escola. Então, o mundo não é a primeira vez que isso ocorre, né? Nós estamos passando por um novo tipo de vírus que acabou, teoricamente, passando por uma alteração genética, né? E que isso influenciou, né, contaminando muitas pessoas pelo mundo, e isso vem se propagando gradativamente, inclusive aqui no Brasil. Então eu vou trazer algumas informações aí para que vocês fiquem um tanto quanto espertos com relação a essa doença e outras que atingiram aqui o mundo também, beleza? Em dezembro que os primeiros casos apareceram. De lá para cá, não parou de aumentar o número de infectados. Para entender o vírus que acendeu a luz de alerta da comunidade internacional, nós viemos ao Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo. Esse vírus parece novo porque ele, segundo os poucos dados que a gente tem publicados na literatura, é uma coisa muito nova, né? Ele seria fruto de uma mistura de coronavírus de espécies diferentes, que ou não existiam ou não eram conhecidos anteriormente, e que passaram a ser descritos como causadores de doença respiratória grave. Os primeiros casos do vírus surgiram na China, o país superpopuloso, com alimentação rica em proteína suína e em aves, além de outros alimentos exóticos, é um ambiente favorável para a proliferação de vírus. Bom, normalmente, né, a gente que viaja, muitas pessoas que viajam pelo mundo conhecem tradições um tanto quanto curiosas, né? Muitas delas relacionadas a comer animais. E para quem não sabe, a história dos chineses é bem diferente das nossas, né? Porque lá eles comem cachorros, eles comem morcegos, comem animais que nós não estamos habituados a se alimentar, né? Só que um dos fatores que chama a atenção é justamente esse, né? Muitos interpretaram algumas doenças que modificaram o código genético porque alguns humanos simplesmente comeram animais contaminados. E isso não é a primeira vez que ocorre. Lembrando que isso é somente uma suposição. Outros vírus aí que se espalharam pelo planeta, como o vírus da AIDS, muitos acreditaram que o homem acabou tendo consumindo um macaco contaminado, né? E desde hoje, né, temos este problema de uma doença que até hoje então não existe uma cura, existem alguns procedimentos paliativos, né? Então, a partir desse momento que surge esses tipos de contatos com humanos, né, consumindo animais contaminados, que causam uma espécie de uma modificação
nestes vírus, né? Então existem dois tipos de contaminação, que pode ser por bactérias ou por vírus. Neste caso específico, houve uma mutação genética que acabou passando para os humanos e posteriormente contaminando boa parte do mundo. E o que chama a atenção é justamente a velocidade com que isso acaba sendo repassado para todos os humanos, né? Eu vou colocar um pequeno vídeo falando um pouquinho mais desta situação. Aparentemente, esse vírus atual está demonstrando uma capacidade de transmissão rápida. Ele está dobrando o número de pessoas mais ou menos a cada 24 horas, que é uma característica preocupante. Até hoje, o coronavírus fez mais de 80 vítimas fatais. Na China, milhões estão isolados para conter o vírus. E mundo afora, as nações já adotam medidas de segurança para evitar a disseminação. Segundo o especialista, em regiões onde casos já foram confirmados, quanto menor o conglomerado de pessoas, melhor. Se for possível, a pessoa precisar ir num lugar mesmo com muita gente, usa máscara, né? Essa máscara cirúrgica, ela tem um certo grau de proteção, mas ele é limitado pelo tempo. Outra medida importante é lavar frequentemente as mãos. Se não existe, nesse momento ainda, uma droga conhecida que tem uma ação direta para matar o vírus. A partir daí, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela criou alguns elementos paliativos para justamente evitar a propagação de algumas doenças pelo mundo. Justamente para evitar com que o vírus modifique a sua parte genética, Pois, para quem não sabe, para criar uma vacina não é nada fácil assim. Você primeiramente tem que fazer alguns testes em animais para determinar a eficácia desta vacina para depois usar em humanos, E nada mais é do que você enfraquecer aquele vírus e colocar no seu organismo para que o seu sistema imunológico se defenda desta possível ameaça, Então, é algo muito importante você sempre estar em dia com as suas vacinas. Claro que sempre tem um movimento aí dizendo que as vacinas não servem para nada, que é para marcar a população, Mas isso não existe, isso é realmente verdade. As vacinas servem para proteger vocês de qualquer tipo de doença que possa agredir o seu corpo. Uma das mais famosas na história seria a da peste do Egito, onde inúmeras pessoas acabaram se contaminando graças a um vírus que ficou bastante conhecido. A febre tifoide, que matou cerca de 1/4 da população do Egito, justamente no período durante a Guerra do Peloponeso. E essa doença fatal ela acabou debilitando o domínio da cidade de Atenas. Então muitas doenças que surgiram aí, elas acabaram influenciando em inúmeras guerras por todo o mundo. Existe uma doença que acabou ocasionando a peste antonina, que seria praticamente propagada pela varíola. Graças a Deus, hoje já temos uma vacina para esse tipo de vírus, Outra peste chamada Cipriano, que acabou contaminando inúmeros países desta região, principalmente as que eram dominadas pelo Império Romano. Então, muitas pessoas acabaram se contaminando com o sarampo, que na época não tinha qualquer tipo de cura, E isso acabou ocasionando a morte de inúmeros soldados que estavam justamente em guerra. Outra interessante seria a peste de Justiniano, que foi uma das primeiras contaminações registradas através da peste bubônica, que ela é conhecida como peste negra. E ela também começou no Egito e chegou em Constantinopla, propagando para outras regiões locais. Para vocês terem uma ideia, chegava a morrer cerca de 10 mil pessoas por dia com a contaminação dessa doença. E foi eliminado cerca de 1/4 da população do Oriente Médio durante este período. Então não foi uma doença assim que seria chamada como uma pandemia, porque ela poderia matar boa parte da população mundial. Só que posteriormente eles encontraram o que era o causador desta incrível peste. Porém, depois do que aconteceu neste período do Egito Antigo, surgiu a famosa peste negra ou peste bubônica, que acabou matando boa parte dos moradores da Europa. E isso acabou justamente ocasionando por causa de algumas contaminações na Ásia. Então, alguns moradores da Europa, eles acreditaram que esse tipo de doença tinha vindo pela Ásia e contaminado boa parte dos europeus. Só que, para quem não sabe, o que causava a peste bubônica eram as pulgas dos ratos. Então, como esses navios mercantes vinham até a Europa e enchiam de alimentos, todos esses países, esses ratos vinham também. E o que acontecia? Muitos não tinham a higiene necessária, deixavam
celeiros e outros objetos à disposição dos ratos, né, eles acabavam se multiplicando de uma maneira incrível. E o que acontecia? Esses ratos tinham pulgas, e essas pulgas sugavam os ratos e os humanos. E através dessa transmissão sanguínea, eles acabavam contaminando os humanos com essa famosa peste negra. E por incrível que pareça, boa parte das populações urbanas tiveram um grande prejuízo econômico justamente por causa disso. Muitas pessoas estavam morrendo, eles não encontravam as causas aparentes das mortes dessas pessoas, né? Muitos acreditavam que se tratava de algum tipo de castigo divino de Deus, e muitas pessoas acreditavam que aquilo seria contagioso. Então, tinha algumas que eram contaminadas, né? E eles eram simplesmente abandonados à própria sorte. A última grande pandemia do mundo foi em 2009 com o vírus H1N1, conhecido como gripe suína. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 200 mil pessoas foram vítimas da doença e 18 mil morreram. A pandemia terminou em agosto de 2010. No século XIV, a falta de saneamento básico e da rotina de higiene nas grandes cidades fez a peste negra tomar a Europa e a Ásia durante mais de 20 anos. A doença transmitida por pulgas de ratos matou 50 milhões de pessoas. Os médicos chegavam a usar máscaras em formato de pinguim para se proteger do cheiro forte do ar. O vírus da varíola, hoje erradicado, atormentou o mundo por mais de 3.000 anos e causou milhões de mortes. Assim como o sarampo, que apesar da vacina disponível, ainda faz vítimas, mesmo agora, em 2020. Já o vírus influenza, o vírus da gripe, foi responsável por 3 grandes pandemias no século XX. Em 1918, o mundo ainda se recuperava da Primeira Guerra Mundial, quando a gripe espanhola causou o que foi considerado pelos especialistas o maior holocausto médico da história. Com os soldados voltando da guerra, o vírus se espalhou pelo mundo. 100 milhões de pessoas morreram. Em 1957, foi a vez da gripe asiática, que matou 12 milhões de pessoas, e na década de 60, a gripe de Hong Kong, que causou 1 milhão de mortes. Nos últimos 40 anos, o vírus HIV foi o responsável pela pandemia da AIDS, com 25 milhões de vítimas. Bom, a partir das grandes navegações, né, existiram inúmeros países que justamente disseminavam essas doenças, né, por causa das grandes navegações, porque eles colonizavam outros países, né, e juntamente com isso eles traziam as doenças dos países europeus. Então, muitos países que foram colonizados, inclusive o Brasil, né, nós tivemos algumas doenças bastante famosas, inclusive elas existem até os dias de hoje, justamente porque aquelas pessoas, né, que não têm o saneamento básico necessário e acabam se contaminando. Uma delas é a cólera, que inclusive ela já foi considerada como uma pandemia, né, justamente porque eles identificaram que poderia se tratar de algo que poderia afetar toda a economia global dos países, né? E graças a inúmeros estudos eles conseguiram encontrar as medicações necessárias para efetuar a cura, né? Apesar que essas doenças que surgem requerem um grande aparato tecnológico de inúmeros estudos para a propagação de medicamentos, né? Para encontrar a cura e salvar algumas pessoas. Outra importante seria a gripe. Você vai ver inúmeras variações da gripe, justamente porque ela muda conforme o período, né? Ela acaba executando uma espécie de modificação no seu DNA. E o que acontece? Toda a modificação, alteração desses vírus ou de bactérias, eles passam por alguns estudos, né? Para tentar identificar como que houve essa mutação do gene responsável por estes vírus ou pelas bactérias. Aí o que acontece? Eles tentam identificar como houve essa mutação, inclusive encontrar o hospedeiro principal, né? Para que eles possam identificar qualquer tipo de vacina ou um tipo de medicamento que seja capaz de conter este tipo de manipulação. Então, normalmente você vai ver inúmeras variações da gripe. Dentre elas, podemos citar a gripe suína, a gripe aviária, a gripe espanhola, a gripe asiática. Então, a partir do início do século XX, né, houve inúmeras propagações dessas doenças, dessas gripes, né? Inclusive, alguns países simplesmente se fecharam para que não houvesse a propagação desses vírus para outros países, né? Mas, infelizmente, sempre acaba ocasionando, né,
de pessoas viajar para outros lugares sem saber que estão contaminadas e acabar repassando esse vírus para outras pessoas. Isso é o que mais ocorre no mundo inteiro. E isso tudo se deve justamente às resistências referentes à colonização, principalmente nos países africanos, né, de língua portuguesa, espanhola, né, e inglesa. Inúmeras tribos que foram colonizadas, elas simplesmente se contaminaram e muitas foram dizimadas, porque eles não tinham todos os reagentes necessários para se proteger, né, das doenças desses europeus. Inclusive, como muitos citaram, que a peste negra foi uma das que mais matou, o vírus da gripe também. Ele acabou passando por inúmeras modificações, né, acabou inclusive tendo um grande número de pessoas infectadas. Muitas até mesmo morreram porque não houve os medicamentos necessários, né, para a cura dessas pessoas. E infelizmente muitas, né, vieram a óbito sem mesmo ter a oportunidade de tentar fazer algum tipo de tratamento, né. Desde que se iniciou, né, os períodos da Revolução Industrial aqui, o mundo ele passou por inúmeras inovações tecnológicas, justamente porque com o objetivo principal, né, de gerar segurança, o desenvolvimento dos países, né, e muitos deles acabaram utilizando a medicina convencional como uma espécie de máquina de guerra. Tanto que se vocês forem pesquisar na Segunda Guerra Mundial, muitos países utilizaram alguma espécie de vírus ou algum tipo de arma biológica para contaminar os seus soldados. Tanto que isso é considerado como um crime de guerra. É totalmente proibido, né? Mas normalmente isso acabou ocorrendo, embora muitos tentem esconder esses fatos. Para vocês tentarem diferenciar como que é feito esta defesa, existem os vírus que podem ser propagados pelo ar e também as bactérias, que elas têm uma resistência muito maior, né? É através disso que são feitos os antibióticos, né? Então, normalmente quando você está gripado ou quando você tem algum tipo de catarro na sua garganta, aquilo pode ser uma bactéria se desenvolvendo dentro de você, né? E aí por isso que existe a famosa penicilina. Então, normalmente a penicilina é um dos objetos que todos têm o maior medo, porque dói pra caramba e é uma injeção altamente, né, que pode ajudar na cura de determinadas bactérias que estão atingindo nosso corpo. Claro que com o advento, né, dessas novas tecnologias, através das novas vacinas e desenvolvimento da medicina, o que ocorre? Nós estamos criando superbactérias, aquelas bactérias que já são resistentes aos antibióticos, né? Pois, para quem não sabe, normalmente quando você toma um medicamento, o que você vai fazer? Assim que você se curar, você vai acabar expelindo ele através da urina, né? E quando você vai no banheiro, você vai simplesmente eliminar todo aquele medicamento que você botou, né? O que acontece? Toda esta água que está no vaso, ela vai para um rio, quando você dá a descarga, e estes medicamentos que você eliminou, ele vai para uma extração de tratamento. E todo o componente químico que as estações de tratamento usam, eles não eliminam, né, todos esses medicamentos que você ingeriu. Então tudo isso que você está simplesmente expelindo através da urina, das suas fezes, isso vai parar para uma estação de tratamento que convencionalmente vai para a água, vai contaminar peixes e outras coisas que você vai ingerir, né? E no futuro você vai acabar comendo esses peixes e simplesmente se alimentando de coisas contaminadas, né? Então você está se poluindo, como eu poderia dizer. E o que acontece? Muitas das bactérias que já estão se desenvolvendo
como elas conseguem sempre evoluir, né, o seu sistema imunológico ele já está preparado para se defender. Apesar de que esses medicamentos, muitos deles já não são mais eficazes para eliminar esses tipos de doenças. Então, normalmente, um futuro não muito distante aí, a gente não tenha mais a resistência adequada para lidar com superbactérias. Então, existe uma preocupação enorme com relação a isso, né? Pois qualquer tipo de vírus, uma doença que a gente pegue, o que a gente faz? A gente vai na farmácia, não procura um médico, às vezes se medica por conta, sem saber a causa real, né, da doença, e muitas das vezes sem a necessidade você acaba se automedicando e você pode simplesmente acabar piorando o caso da sua saúde. Então é sempre importante você fazer o acompanhamento médico, né? Bom, assim como eu, né, vocês devem ter percebido durante todos esses últimos 20 anos, né, as doenças que acabaram surgindo aí, né? Uma delas seria o H1N1, que preocupou muitas pessoas, né? Inclusive o preço da vacina era altamente caro, poucas pessoas tinham condições de comprar, né? E o grupo de risco maior era as gestantes e os idosos. Então isso preocupou muito durante esse período, porque muitas pessoas tiveram problemas para encontrar essa vacina, né? E em alguns lugares do mundo, pessoas estavam morrendo porque não tinham como se proteger deste vírus, pois ele era altamente agressivo e o sistema de propagação era muito rápido. Aqui no Brasil ele não afetou tanto assim, né? Então foi um período assim de grande preocupação pelo mundo inteiro. Alguns países tiveram uma grande dificuldade para tentar encontrar uma solução rápida para conter a propagação desse vírus, né? E depois de algum período que criaram a vacina ficou mais tranquilo. Outro fator interessante seria o Ebola. Para quem não sabe, houve uma epidemia de Ebola que preocupou muito as autoridades da OMS, justamente porque ele começou na África, foi propagando para outros países, né? E era uma doença de alta letalidade. Afetava muito o sistema imunológico, era um vírus muito que tinha uma violência de letalidade muito rápida, poderia matar a pessoa em questões de dias. Então não tinha qualquer tipo de tratamento que pudesse, né, curar a pessoa tão rápido assim. E justamente porque o Ebola ele tinha um tipo hemorrágico que poderia matar a pessoa muito mais rápido do que os vírus comuns. E isso acabou ocorrendo principalmente na África, né, onde tinha o Zaire, a Costa do Marfim, a África do Sul, o próprio Sudão, né? Claro que existiam essas epidemias em lugares isolados, só que isso foi propagado para outros lugares também, e também com o tempo ela foi contida. Bom, agora vamos começar do início, né? Depois de ter citado todas essas supostas pandemias que ocorreram durante todo esse período, uma das mais preocupantes está ocorrendo neste momento, que seria basicamente esta epidemia, né, do coronavírus, ou mais conhecido como Covid-19. Para quem não sabe, ele já existe. O que houve foi justamente uma mutação do coronavírus, né? E houve uma grande preocupação justamente porque um surto começou na China e, de acordo com algumas informações de inúmeras mídias, eles deixaram bem claro que a China demorou muito para passar essa notícia para o mundo, fazendo com que o vírus ele se propagasse de uma forma muito mais rápida, atingindo outros países também, né? Principalmente a Itália, o Irã e alguns países da Europa. Se vocês forem analisar todas as notícias, a alta taxa de letalidade deste vírus é realmente preocupante, né? Claro que muitos países simplesmente se fecharam em quarentena, principalmente os italianos, pois os casos são realmente incríveis. Muitos lugares estão fechados, países proibiram as pessoas de circularem, né? Ou seja, grande movimentação de pessoas, empresas estão sem trabalhar, pessoas estão de quarentena em casa. Então isso é realmente muito preocupante, né? O que acontece? Como esses países acabaram sendo contaminados, inclusive todos os continentes existe pelo menos algum caso de coronavírus, eles declararam recentemente o estado de pandemia, que é justamente isso, quando ocorre que a maioria dos países do mundo já tem algum tipo de caso, né? Aqui no Brasil surgiram poucos, cerca de 3, e hoje já estamos próximos dos 100 confirmados, né? O que mais preocupa é justamente a faixa etária dos idosos, pois eles não têm um sistema imunológico adequado para se
justamente lidar com essa doença, né? Pois ela é altamente agressiva, né? Existem algumas pessoas que eu acredito que tenha mais ou menos a minha idade, que estão em espécie de tratamento, eles conseguem se resistir a este vírus, pois ele é considerado como uma gripe comum, só que ela tem um grau muito forte, a febre muito alta, né? Você tosse muito mais rapidamente, né? Inclusive aqui no estado de São Paulo existem alguns casos que foram confirmados, que é o estado que mais possui pessoas infectadas com coronavírus. O problema é que ele já passou no período de rastreabilidade, que é quando você consegue identificar as pessoas que estão contaminadas, né? A partir do momento que uma pessoa que está contaminada, você descobre que ela entrou em um ônibus, ou foi em um cinema, ou foi em uma missa, uma igreja, um evento, onde tem muitas pessoas, a partir do momento que ela tossiu ali, ela pode contaminar cerca de 40 pessoas, e o vírus ficar inativo ali por um determinado período. Enquanto ele está ativo, se essas outras pessoas simplesmente tossir, coçar o olho ou fazer outras coisas em um ambiente que tenha bastante pessoas, elas também podem ser contaminadas posteriormente. Então eu acredito que tem muitas pessoas que realmente estão contaminadas, porém isso vai de cada ser humano, cada corpo, ele depende como que ele vai simplesmente se adequar a esse vírus. Alguns sintomas eles vão aparecer. Para outras pessoas, o vírus ele vai ficar inativo no corpo, porém a pessoa vai estar contaminada sem saber, né? Tanto que algumas autoridades importantes aqui do Brasil, como o próprio presidente Bolsonaro, que foi nos Estados Unidos, né? Eles acabaram percebendo que existia uma pessoa infectada lá que deu positivo, né, para esse vírus, e eles posteriormente fizeram alguns exames, tanto que deram negativos, né? E depois eles fizeram outros exames para confirmar, né, se realmente eles estavam contaminados ou não. E isso requer um período de incubação para eles poderem perceber se existe algum tipo de vírus neles, né? Então, um dos maiores problemas que pode ocasionar aqui no Brasil é quando eles determinam o período de quarentena, que é justamente isso, né? Eles fecharem algumas cidades, algumas empresas acabarem parando de produzir, né? A partir disso vai gerar um colapso enorme na economia, porque você já imaginou você ir no mercado e está fechado, você ir num determinado lugar não está aberto, e você precisa se alimentar, você precisa se locomover, né? Muitas escolas podem estar fechadas, então é um período bastante preocupante, né? Claro que inúmeros cientistas estão buscando o máximo de informação possível para gerar logo a vacina. Tanto que uma cientista brasileira conseguiu identificar o código do DNA do vírus. E isso foi justamente muito rápido para facilitar com que eles possam justamente criar a vacina, né? Fazer testes e posteriormente fazer a produção em massa para que a gente possa ficar tranquilo. Só que isso depende de um período que eu acredito que seja mais ou menos de um ano. Então por isso que alguns países se fecharam justamente para evitar a propagação desse vírus, porque pode gerar um grande colapso, no sistema público de saúde. Você já imaginou como que está a situação nos dias de hoje? Agora imagine quando tivesse um surto aí dessa doença, né? Então um dos fatores mais importantes é que quando uma pessoa está com os sintomas possíveis de uma gripe, você não vai diretamente no hospital, você pode se informar, ficar em casa, né, para ver se você possui os sintomas que podem ser de coronavírus. Existem alguns telefones que são de suma importância. Eu vou colocar na descrição aqui do canal para que vocês possam se informar, né, se você possui algum tipo de sintoma um tanto quanto diferente. Bom, como eu avisei para vocês anteriormente, alguns vírus eles têm uma forma de transmissão muito mais fácil, que são justamente pelas vias aéreas. Então, a partir do momento que você simplesmente você está conversando, você está expelindo algumas gotículas de saliva que podem estar contaminadas, e você pode simplesmente contaminar outras pessoas. Ou é através de um espirro, de uma tosse, que é algo, se você tossir em público, é algo que você pode simplesmente contaminar muitas pessoas, pois essas gotículas elas vão estar no ar, em flutuação ali. Então, uma das coisas mais importantes é você tentar evitar o contato humano, né? Sempre lavar as mãos o máximo de vezes possível durante o dia, né?
Evitar de colocar as mãos que você manuseia qualquer tipo de coisa no olho, no rosto ou em outras pessoas. Tentar evitar ao máximo também o aperto de mão, né? Se você fazer esse tipo de procedimento, você tem que lavar as mãos também. E um fator bem importante, se você for mexer com dinheiro, sempre esteja de acordo, né? Que se você pega em dinheiro, ele possui algumas contaminações, né? E então sempre lave as mãos assim que você fazer isso. Outras coisas que são de suma importância é você sempre andar com aquele álcool 70, né? Claro que você vai perceber que existe uma grande falta dele nas farmácias. E infelizmente, como o Brasil, né? Ele é um país que as pessoas são bem espertas, com certeza você vai ver uma alta no preço deste álcool, justamente porque, como tem uma grande procura, a tendência é que as pessoas aumentem o preço, né? Então, se ele vai faltar no mercado, ele vai valer um pouquinho mais. Outra coisa que já está escassa seriam essas máscaras cirúrgicas. Mas você que não está contaminado, não tem por que você usar essa máscara, né? Quem normalmente é da área de saúde sabe que essas pessoas que usam máscara é justamente para evitar, né, que ela propague a sua saliva em contaminação com outras pessoas. Mas imagine se você está contaminado, você vai tirar a máscara com a mão. E se essa mão tiver com as gotículas da sua saliva, você pegar outra pessoa, pegar uma maçaneta, onde outras pessoas vão passar a mão, você também estará contaminando. Então tome muito cuidado por onde você está andando, né? Às vezes você vai pegar o teu celular contaminado, vai pegar uma maçaneta, alguma coisa que outras pessoas também colocam as mãos. Então você tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Livros e principalmente aqueles apoiadores de transporte público. Claro que a ideia é evitar que você simplesmente, né, vá em lugares públicos, mas você tem que trabalhar, né? E muitas pessoas acabam pegando ônibus, que é realmente cheio de gente. Então a tendência é justamente essa, né? Evitar grandes aglomerações. Tanto que inúmeros eventos de futebol, de luta, eles foram cancelados, inclusive até mesmo manifestações, para evitar a propagação desse vírus. Então em muitas cidades aí você vai ver inúmeros anúncios, né, de pessoas evitando a aglomeração, né, de mais de 100 pessoas, pois isso pode justamente acelerar a propagação desse vírus. Outro fator interessante é que os animais eles estão teoricamente cobertos, né? Eles não podem ser contaminados, apesar que existe uma suspeita, né, que o hospedeiro deste vírus para os humanos tenha sido uma espécie de um morcego, que uma pessoa tenha feito uma sopa de morcego lá se alimentado, né? Isso ficou bastante vinculado, né, pela mídia, que isso foi uma espécie de uma adaptação de uma doença passada de animal para o humano.
Agora vamos para um dos mais importantes, que seriam os sintomas. Pois é, aí você está tranquilamente em casa e quando você percebe que do nada você está tendo uma febre com mais de 37 graus, uma tosse seca, dores no corpo e dificuldade de respirar. A partir daí você pode ter alguns sintomas que podem ser relacionados ao coronavírus. Só que um deles que é mais interessante, que você pode ter algum tipo de insuficiência renal, né? Aquela dificuldade de urinar, ou se você está mijando muito amarelo, teoricamente isso é falta de líquido, né? Outros sintomas seriam dores no corpo, um congestionamento nasal. Eu não tô com coronavírus, tá? A inflamação na garganta e diarreia. Então, todos esses sintomas juntos, eles podem ser considerados como se você tivesse contaminado. Então, tome muito cuidado com relação a isso. Bom, como nós estamos em pleno século XX, né, com o advento da tecnologia, a facilidade com que nós podemos criar novas vacinas é realmente incrível. O problema é a quantidade de pessoas que precisam dessas vacinas, né? Inúmeros países, assim que eles conseguirem a fórmula necessária para fazer isso, e a produção em grande escala, ela vai demorar um determinado período. Por isso que existe a importância, né, de muitos órgãos públicos serem fechados, justamente para evitar, né, com que as pessoas se sintam contaminadas. Outra coisa que querem evitar, né, é justamente isso. Todas aquelas pessoas que se sentirem mal, ir nas unidades de saúde. Você já imaginou o caos, né? Todas aquelas pessoas que tiverem com tosse ir lá? Agora imagine se essas pessoas estão com uma gripe comum e acabam encontrando uma pessoa que realmente está contaminada. Ou seja, elas vão lá para se contaminar, né? Infelizmente é isso. Mesmo você tendo o máximo de informação possível, as mídias estão divulgando aí, tome o máximo cuidado, né, para evitar grandes aglomerações. Se você conseguir ficar em casa, aproveite esse período, né, até que surjam novas soluções para evitar o que esse vírus se propague. Acredito que algumas cidades já estão proibindo até mesmo as aulas, fazendo com que as pessoas fiquem em casa. O problema disso é o seguinte: muitos pais que têm que trabalhar, o que acontece? Eles acabam deixando seus netos com os avós. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela vai estar, se ela estiver contaminada, ela vai contaminar os próprios avós. E como eles são idosos, né, eles têm uma faixa de proteção um tanto quanto pequena, porque o sistema imunológico do idoso ele ainda não está, teoricamente, preparado para aguentar um vírus de tamanha agressividade assim. Por isso que existe uma grande preocupação com pessoas de maior idade. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu trouxe aqui o máximo de informações que eu pude para ajudar vocês da melhor maneira possível, né? Claro que dá muito trabalho a gente pesquisar com relação a isso, porque as informações ela vêm gradativamente, aí a mídia inteira está falando sobre isso. Eu tinha que fazer algum tipo de vírus aqui para informar todos aqui no canal. Claro que a gente tenta trazer aqui alguns mistérios um tanto quanto diferente, né? Mas dessa vez eu trouxe esse vídeo justamente de caráter informativo para ajudar vocês da melhor maneira possível, né? Lembrando que sempre algumas ilustrações são sempre interessantes para ajudar vocês a se informar um pouquinho mais, beleza? Bom, se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do canal. Eu sempre vou estar respondendo vocês da melhor maneira possível. Sugestões estou sempre recebendo aí nos comentários, né? E sempre torço para que vocês gostem dos temas, assim, sempre dá um maior trabalho para fazer esses vídeos aí. Eu espero que vocês gostem. Nos próximos eu pretendo mudar um pouquinho a dinâmica, né? Estou me adaptando um pouquinho mais com o microfone e vocês vão ver um pouquinho de diferença nos próximos vídeos, beleza? Então obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!